Então, pessoal, boa tarde a todos, obrigada pela presença. A gente vai gravar a reunião, tá? A gente está gravando com... A gente tem que pedir autorização para vocês, né? Vocês estão só como ouvintes, mas se alguém não quiser ser gravado, quiser fazer alguma pergunta ali pelo chat, tá? A gente não vai citar nomes das perguntas, mas a gente está gravando a reunião para facilitar a vida de quem não pôde participar aqui com a gente, certo? Daí, a apresentação e a gravação a gente vai deixar no Drive, no Drive DSA, né, no Drive compartilhado, que daí todos poderão ter acesso. Para acessar o Drive, você tem que lembrar que você tem que estar com um e-mail corporativo, pessoal, para conseguir ter acesso. Tá? Se você tiver sem nenhum e-mail aberto, ou com um Gmail, um Yahoo qualquer aberto, vocês não vão conseguir ter acesso. Então, não é pedir para a gente acesso, e sim acessar, logar com o e-mail da Cidasc, que daí consegue acessar o Drive tranquilamente. Então, a portaria 44, ela foi publicada no final de dezembro, substituindo a portaria 16, que é a portaria que colocou, né, foi publicada em junho, para iniciar em setembro, depois a gente prorrogou, para a rastreabilidade correta do leite e o controle da brucelose e da tuberculose. Então, tudo que... as regras principais da 16, ela está na 44, porém com algumas nuances, alguma maneira de fiscalizar ou de confirmar que fez as atividades diferentes para facilitar a vida tanto dos produtores, como a nossa, como a dos laticínios. Então, as ações da portaria 44, são ações que são previstas no Ministério da Agricultura, né, na IN10, que as prevalências mais baixas, elas precisam ter uma vigilância maior das doenças para chegar ao ponto de erradicação. A gente fala erradicação num modo assim meio sonhador, né, os países não erradicam a brucelose e a tuberculose, eles chegam a um nível insignificante de risco da doença. Então, é uma doença silenciosa, são doenças bacterianas, então falar de erradicação é uma maneira mais leiga de falar do assunto. Né? A gente sempre fala, é o programa de erradicação, correto, mas a gente vai pretende chegar à classe A3, preconizada pelo Ministério da Agricultura, que é um risco já menor que 2%, e com atividades, né, o Serviço Oficial de Defesa e de Inspeção já realizando atividades voltadas para a vigilância, para detectar os novos focos e fazer o saneamento desses focos. Então, a portaria, ela vem ao encontro desse plano de ação, que a gente já apresentou uma prévia para o mapa, foi aprovado, a gente vai fazer uma nova prévia. Está falhando muito para todo mundo ou só para o Joel? Para mim tá bom. Tá. A gente vai fazer uma apresentação de um novo plano de ação, mais atualizado para o Ministério da Agricultura. E eu vou falar mais devagar para ver se ou o Joel tenta entrar em outro... Obrigada, pessoal. É só o Joel mesmo que está com problema e um pouquinho a Grace. Tem mais um problema, mas acho que é individual de cada um que tá vindo. Tá. A minha voz que é feia, Rafael, não tem problema. Então, a gente continua, que daí qualquer coisa que ficar algum problema, a gente está gravando, tá, Joel? Bem, ele não está ouvindo. Então, essa portaria, ela tem ações que visam a gente chegar na classe A3. Então, uma coisa importante da portaria é entender que as IN 76 e 77, elas são nível federal, e o Estado de Santa Catarina colocou, né, que ela também vai acontecer na inspeção estadual e na inspeção municipal. A IN 7677 do leite, ela preconiza vários controles de qualidade, e também ela fala que se algum estado não quiser
cumprir ela vai ter que ter uma portaria própria. A nossa portaria, no primeiro artigo, ela diz que a 76, 77 e as que vierem posteriormente vão ser completamente fiscalizadas e atendidas aqui em Santa Catarina, inclusive inspeção municipal, certo? No artigo 2º, começa a parte daí mais do programa da defesa, que, então, preconiza que instituir as normas complementares, né, para o recebimento da matéria-prima com o controle sanitário em estabelecimentos com inspeção municipal, estadual e federal. Então, estando no estado de Santa Catarina, ele tem que cumprir a portaria. Tá? As 3 esferas deverão ser cadastradas e fiscalizadas. Então, aqui foi responsabilidade nossa, aqui da Central, entrar em contato com o Ministério, com os CIFs, a gente cadastrou 42, temos os produtores deles, as rotas já completas desses estabelecimentos. O CI é do que já fazia, né, a gente está utilizando a tela rotas, que é uma tela que já estava sendo usada pelo Serviço de Inspeção da SIDASC, 69 estabelecimentos, e o Serviço de Inspeção Municipal, a gente tem apenas 5 regionais que cadastraram 14 estabelecimentos. É um puxão de orelha para vocês que estão no campo, que é uma responsabilidade da UVL, porém, a gente tem algumas dificuldades no CIGEM, que a gente já pediu para a TI arrumar, que dificulta o cadastro do SIM. Por exemplo, o número da inspeção. Se eu coloco que é estabelecimento Laticínios Alexandra, e é municipal, e o SIM é número 1, ele vai dizer que SIM número 1 já existe no estado. Então, a gente não consegue cadastrar outro SIM número 1, e a maioria dos SIM, né, a maioria dos estabelecimentos com inspeção municipal é o número 1 ou é o número 2, são poucos estabelecimentos. Então, a gente já pediu para arrumar isso, mas fiquem cientes que vocês têm que detectar as queijarias, os laticínios, mesmo que, mas a queijaria, ele pega só do rebanho dele, exatamente. É um rebanho que ele tem que ser monitorado, que ele tem que estar cadastrado, que ele tem que cumprir as regras dessa portaria. Ele tem que entrar no cadastro de rotas. Na portaria, eu fiz a apresentação, a gente fez baseado nas perguntas que a gente vem recebendo, tá? Tanto da inspeção como da defesa. A portaria 44, a gente separou as responsabilidades do laticínio e do produtor, são responsabilidades praticamente iguais, mas a gente separou em artigos para evitar que o laticínio tivesse que colher uma amostra de leite do tanque e o produtor dissesse, não, você não vai colher. Então, vocês vão ver que tem o artigo 6º, por exemplo, diz tudo o que é obrigação do produtor, e lá no artigo 11º diz o que é obrigação do laticínio. Só que elas coincidem. Não quer dizer que o produtor vai ter que fazer um exame de leite, e o laticínio vai ter que fazer outro exame de leite da mesma propriedade e entregar também, tá? É só para que eles compartilhem essa obrigação e realizem a atividade. A portaria, ela tem essas são 4 pilares principais: o cadastro dos produtores, correto, né, entre os laticínios e o rebanho que a gente já tem no CIGEM, o exame de ingresso, o exame de ingresso dos animais, que já era preconizado pelo MAPA, o exame de tuberculose a cada 3 anos, e o exame de brucelose uma vez por ano, nesses 2 primeiros anos, e depois a cada 6 meses. Então, o CIF foi responsabilidade aqui da Central fazer o cadastro, né, detectar quais são os CIFs, fazer a conversa com eles e a treino das rotas. A gente fez vídeos, tem um manual que a Alexandre e a Lúcia fizeram também. O CIE é responsabilidade da DEIMP, dos coordenadores regionais, né? E o SIM é responsabilidade das UVLs, do Serviço de Defesa, fazer a detecção desses estabelecimentos e incluí-los nas rotas. Os transportadores, também nós temos, no artigo 4º, ele cita que o laticínio ele vai ter que fazer o cadastro dos transportadores. Então, nós temos 2 telas no CIGEM, que é a tela veículo e a tela transportador.
Então, a gente vai cadastrar os motoristas como pessoa, o transportador, se ele é o motorista, é o dono do caminhão, e é a transportadora é o nome dele, é Karina Baumgarten, né, que só tem um caminhão aí que vou carregar o leite. Então, a Karina é a transportadora e o caminhão está no nome da Karina e eu sou a condutora. Então, esse cadastro, ele foi feito pela central também dos caminhões, da frota dos CIFs, né, das empresas que prestam assistência para a Inspeção Federal. O CI já tinha e também atualizaram as rotas, e o SIM fica na carga do veterinário da UVL. Então, você tem uma queijaria que pega só o leite deles, provavelmente não tem caminhão, mas as outras queijarias, outros laticínios com inspeção municipal, eles vão informar quais são os caminhões, a placa que faz o serviço de entrega. Então, aqui é a tela veículos, né, tem a finalidade de transporte de leite, vocês colocam a placa, o nome do proprietário, que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, e salva como veículo, e depois aqui na transportadora você seleciona os veículos que, ela já vem selecionada, né, os veículos que estão no nome dela. O cadastro, ele é uma informação compartilhada do que o laticínio já tem com o que a gente tem no rebanho. Então, o que aconteceu com o CIF? Eles mandaram as listas, né, em planilha Excel, com CPF, com todos os dados que eles tinham dos fornecedores. Alguns tinham código oficial, outros não. Eles enviaram para a central, a gente jogou no banco de dados e a gente teve cerca de 10% de erro. O que acontece? O erro. Eu vou citar a Alexandra aqui de exemplo. Então, a propriedade está no nome do Marcelo Serpa, e a Alexandra é que cuida e entrega o leite para o laticínio, e a nota fiscal vem no nome dela. Daí eles foram lá cadastrar a Alexandra não estava no SIGEM. Então, o que acontece? O Marcelo tem que ir com a carteira de identidade da Alexandra, tem que cadastrá-la como pessoa, e tem que dizer que ela é uma produtora que está ali fazendo, né, responsável também pelo rebanho bovino, aquele rebanho leiteiro ali da propriedade dele. Então, tem coisas que é o produtor que vai chegar no escritório de vocês pedindo, o laticínio mandou eu vir aqui porque meu nome não está aí. Então, quem está sem o nome é o produtor, né, o responsável daquela propriedade, que vai ter que ir até o escritório de vocês e fazer, atualizar esse cadastro, incluir novas pessoas ali naquela propriedade. Então, é de responsabilidade da UVL orientar os seus administrativos e os produtores quanto ao cadastro das pessoas no SIGEM, fazer essa inclusão dos nomes dos produtores nos rebanhos leiteiros, né, quando solicitado pelo produtor. Não adianta o laticínio dizer, a Alexandra disse que esse rebanho dela está na propriedade do Marcelo, e daí vocês irem lá e colocar o nome da Alexandra. Quem tem que ir é o Marcelo, né, tem o POP de cadastro de pessoa para dar isso, o POP do Fábio. E informar ao produtor onde ele acha o código oficial, porque essa foi o maior grito dos laticínios, os produtores não sabem o que é o código oficial, e não adiantou a gente mandar um monte de instrutivo, eles não encontram o código oficial, né? Então a gente sempre fala, está na GTA, está na TEC, está em qualquer documento que tenha emitido para bovino. Então, o que você acha? Vocês estão cansados de saber, né? O produtor de leite recebe a nota fiscal no seu nome, ele tem que ser um dos produtores aqui, né? Que a gente coloquei aqui o pessoal do DEDS, eles são todos como produtores em um único código oficial. Daí a nota fiscal pode sair. Ele sai alguns meses para a Débora, outros meses para a Karina, outros meses para o Fábio, não tem problema, eles vão estar tudo ali e vai estar na rota citado todos. Os laticínios não precisam ficar tirando gente de um mês e colocando outros, se eles são da mesma família, se eles são do mesmo código oficial, certo? No caso da Alexandra, ele fica 2 meses, ou metade do leite ele emite a nota fiscal para a Alexandra, metade do leite ele emite a nota fiscal para o Marcelo Serpa. Então,
tá um único código oficial, com os dois produtores, ele está com o cadastro dele correto. Certo? Depois eu vou mostrar o BI, daí a gente fala mais do cadastro, como que a gente pode fiscalizar o cadastro verificando o BI, certo? A gente não parar aqui no meio da apresentação. Então, a atualização cadastral, que cita o artigo 5º, o pessoal tem me ligado, porque é a questão que fala sobre a capacidade de produção, se é sistema ciclo completo, confinado, semi-confinado. Esse artigo 5º, ele já estava na portaria 16, ele foi pensado no outro ano ainda, em 2019, antes da pandemia, a gente não sabia que ia ter isso e que as pessoas iam ficar eximidas de ir aos escritórios. Então, a nossa ideia era fazer, tem que fazer um mutirão, os produtores vão chegar, vão ter que irem nos escritórios e fazer a atualização. Porém, a gente manteve na portaria, porque em qualquer fiscalização, em qualquer momento que o produtor for emitir a GTA no escritório, chegar no escritório para alguma alteração, a gente já solicita os dados e completa os dados da web da maneira mais correta possível, para que a gente tenha essa informação completa. Então, o artigo 5º, ele está na portaria, ele é uma obrigatoriedade, mas vocês não precisam fazer multa, advertência, porque não está, nesse momento que as pessoas não conseguem se deslocar para ir no escritório e arrumar o cadastro, ok? Ela está ali para que aos poucos a gente vá atualizando, e no momento que a gente tiver uma ferramenta dentro do CIGEM, né, uma ferramenta tecnológica para que a gente faça isso de uma maneira mais automática, a gente tem uma legislação que nos ampare legalmente para fazer essa obrigação ao produtor. O artigo 6º é tudo que o produtor precisa fazer. Tá? Então, o cadastro como produtor de bovinos no CIGEM, né, como produtor de leite. Então, você chegou numa propriedade, o cara tem leite, entrega para quem? Entrega para o fulano. Daí tu vai lá ver, não está na rotas do fulano, sabe? Daí você pode fazer essa autuação junto ao produtor e junto ao laticínio, que você encontrou um produtor que não estava no cadastro de rotas e não está sendo rastreado, não está cumprindo a portaria, se ele é um produtor comercial de leite. Os exames para ingresso dos animais, exame de tuberculose e os de brucelose. O parágrafo 1º, ele fala que o produtor deve adquirir animais para reprodução com exames válidos. Isso já é uma obrigação pela IN10 e pela 1066, que os animais de reprodução são transitados com a GTA. Porém, existe algumas... a portaria, ela coloca uma maneira da gente fiscalizar e cobrar que isso seja feito e que isso seja corrigido caso ele tenha alguma falha. Mas as propriedades não vão cumprir um trânsito de propriedade certificada, tá? Então, o que acontece? O trânsito não muda, se ele comprar os animais de leite, ele vai comprar como reprodução, né, com os exames negativos, exame de brucelose e tuberculose. Se ele quiser comprar um machinho para ter engorda, ou se ele tem um lote, uma web de animais de engorda, ele tem um lote de engorda que ele faz o confinamento e sai da propriedade. Ele continua podendo comprar esses animais como engorda, tá? Só que no momento que você entrou na propriedade, que você está fiscalizando, que tu vê onde estão os animais de leite, ou que os animais estão sendo ordenhados, se tiver uma vaca ali sendo ordenhada, que tu pegue o brinco dela, essa vaca entrou como engorda, daí sim o produtor vai ser autuado e ele vai ter 60 dias para fazer o exame de todo o rebanho. Tá? Então, não é só fazer o exame da vaca. Ele entrou a vaca sem exame, né, a partir da portaria, do início da portaria, dia 4 de janeiro, entrou com a vaca sem exame, a vaca está na ordenha, ele vai ter que fazer o exame de todos os animais em até 60 dias.
Ah, eu não tenho dinheiro, eu não fiz. O laticínio vai parar de colher leite dele, certo? Esse artigo, essa parte da legislação, ela foi colocada para evitar os produtores que têm vaca de leite, são conhecidos da UVL, que produzem leite, que entregam para o laticínio, e eles estão sempre ali comprando, trocando vaca, tudo como engorda. Porque, que a gente não tem que cobrar, porque a GTA é declaratória. Então, é declaratório, ele vai ali, vai comprar como engorda, na semana seguinte, no mês seguinte, quando você tiver um tempo, você vai lá na propriedade dele, vai detectar que essa vaca está sendo ordenhada e vai fazer a autuação dele. Tá? Faz a advertência, pede 60 dias e daí depois a gente infraciona com o laticínio caso ele não cumpra. O Karen perguntou uma coisa aqui, deixa eu... Em todo o rebanho leiteiro, tá, Karen? A Karen perguntou se detectada a inconformidade se faz daí só no rebanho leiteiro. Daí é o parágrafo 5º do mesmo artigo, do artigo 6º, constatada a presença de animais que não realizados os exames obrigatórios de ingresso, será concedido prazo de 60 dias, a partir da notificação que vocês vão fazer para ele, da realização de exames sorológicos de brucelose e tuberculinização em todo o rebanho leiteiro. Tá? Não é só da vaca que está dando leite, é em todo o rebanho leiteiro. Ele tem um gadinho de corte lá, não precisa. Daí ele vai fazer do rebanho leiteiro, daquele rebanho que você detectou que está ali junto na ordenha. Tá? Ela não interdita essa propriedade. Ele vai fazer o exame, alguém perguntou a lista da interdição, tá, pessoal, aqui nessa sala. Então, você vai exigir os exames, 60 dias, mas ele não interdita para movimentação. Você verificou que teve uma irregularidade de trânsito, mas ainda não é uma suspeita de foco, não tem por que interditar. Daí, depois de 60 dias, se ele não fez, ele para de entregar leite, daí você interdita o leite. Tá? Como que você vai interditar o leite? A gente vai informar o laticínio e a gente vai incluir uma característica que ele está descumprindo o saneamento ou a verificação da suspeita. Daí ele vai ficar com a característica 207 na propriedade dele e o laticínio lá no Power BI, depois eu vou mostrar para vocês, o nome dele vai estar com... existe restrição para colheita? Sim. Não é uma interdição de movimentação no SIGEM. É uma interdição com a característica, com a informação do laticínio. Então, assim, o animal que vai para baixo não precisa fazer o exame, os animais de engorda também vão transitar para a engorda e vão para o abate. Tá? E aqui é o que eu estava falando para vocês, propriedade sabidamente de leite, que tiram o GTA, o cara só compra para engorda e vive pegando brinco. Se ele é de corte, a gente não tem legislação para cobrar, né? A gente teria, mas tem que fazer uma volta grande. Mas essa portaria específica é do rebanho leiteiro. Ele pega, ele entrega para Tirol, para sei lá quem, está comprando como engorda e está pegando brinco. Então, vocês vão ver de quem que ele compra, qual brinco que está o animal está nascendo de qual vaca, a vaca entrou como engorda, você vai lá, fiscaliza, você tem a comprovação e notifica ele que ele precisa fazer o exame de todo o rebanho leiteiro. Comprovado o controle da brucelose, não sei se o Márcio quer fazer algum comentário sobre a parte, ou o Alexandre, é que essa parte de trânsito é mais com o Ministério, né? Você fique à vontade para comentar. E o segundo ponto do artigo 6º, que eles devem comprovar o controle da brucelose,
é obrigatória a realização do exame de tuberculose simultaneamente em todo o rebanho bovino a cada 36 meses, no máximo a cada 3 anos. Então, qual é o objetivo? Um produtor possui animais de leite, está ali produzindo leite, se ele nunca vender, ele nunca vai fazer exame, né, antigamente. Então, se ele hoje produzir leite, ele não vai passar mais de 3 anos sem fazer pelo menos um exame de tuberculose em todo o rebanho. Isso é para evitar que a tuberculose se dissemine nesses rebanhos durante longos anos. A gente tem rebanhos aí que a gente achou um foco grande de tuberculose hoje, e ele está lá 8, 10 anos produzindo leite e nunca fez um exame. Tá? Os exames estão no CIGEM desde 2016 e tem propriedade que nunca teve um exame feito, que está ali na lista de leite. Então, eu tenho que fazer, tem uma norma, que eu sou produtora de leite, a cada 3 anos eu tenho que fazer exame. Eu preciso fazer hoje? Não. Daí, a SIDASC vai lançar aquela lista que a gente mandou por e-mail essa manhã, foi ontem à noite? Manhã. A listagem dos municípios que vão ter o deadline, o prazo final para fazer os exames. Então, eu sou de Grão-Pará e eu nunca fiz exame. Quando que eu vou ter que fazer exame? Daí você vai olhar lá na lista, Grão-Pará está para fazer exame o ano que vem. O ano que vem, mais um semestre. Acho que são 3 semestres que Grão-Pará vai estar dividido nas localidades. Então, isso é para evitar que todo mundo queira fazer agora, ou que todo mundo queira fazer quando for dar os 3 anos da portaria, e daí vai dar uma crise, né? Vai precisar muito insumo, vai precisar muito habilitado, não vai ter insumo e vai causar problema. Então, a gente espalhou isso ao longo dos 3 anos. Tá? E é um exame de todos os bovinos e bubalinos da propriedade acima de 42 dias. Não é só das vacas, não é só das vacas em lactação. Tá? É um check-up daquele momento. Vocês têm que lembrar os produtores que a tuberculose ela também pega no gado de corte, e o gado de corte que está sendo comprado ali como engorda, tal, tem esse risco de trazer a doença para o rebanho de leite, né? Que daí é uma zoonose pior, porque ela passa pelo leite. Cara, tem uma pergunta ali no chat, tá? Desculpa. O rebanho do leite deve ser cadastrado numa UEP diferente do rebanho de corte da mesma propriedade? O ideal que sim, porém, ele não vai mudar nada na nossa fiscalização. Praticamente nada. Assim, não quer dizer que, se eu tenho um rebanho de corte, uma propriedade normal, eu tenho as vacas de leite na UEP de leite, o gado de corte na UEP de corte, beleza. Alexandre tem 2 tipos de gado. Pode acontecer do cadastro ficar normal, o produtor manejar bonitinho, só que também pode ter produtores que, não, eu vou separar uma UEP de corte para eu ficar comprando gado de engorda para essa UEP de corte. Que daí eu vou ter essa desculpa que é de corte. Só que, na verdade, ele está comprando as vacas Jersey e está colocando como leite, mas elas estão incluídas na UEP de corte. Então, o ideal é que ele tenha o cadastro correto, se for correto, mas isso não vai eximir da gente fiscalizar, verificar com o nosso serviço de inteligência aqui do DETSA, a gente tem o serviço de inteligência no DETSA, que esse produtor está comprando muita fêmea de engorda, e a gente pode gerar um aviso de risco e a gente fiscalizar ele, tá? Então, não é obrigatório que você já separe, o ideal, o sistema foi feito para separar e andar bonitinho, mas ele não vai estar fora da fiscalização se ele tiver isso. A pergunta da Michelle, eu acho que foi a mesma coisa, né? O ideal é separar, o sistema está para isso, mas isso não exime ele de cuidar do rebanho de leite.
A saída de animais no CIGEM, eu acho que é a GTA não aplicável, né, para transferência de UEP. Caso o produtor não cumpra a legislação, quem avisa o laticínio? A UVL, ou precisamos informar a central? É a UVL. Então, na Power BI, que a gente vai mostrar na sequência, vai te dizer, e também a tela rotas, vai te dizer a qual laticínio esse produtor está vinculado, e daí esse laticínio você vai ter na tela agroindústria o nome dos usuários, o nome do inspetor. Se for um laticínio com inspeção estadual, você comunica também o inspetor da SIDASC, o coordenador da inspeção do estado, e faz um e-mail para essas pessoas, esses usuários, o RT e o inspetor do laticínio, dizendo que aquela propriedade não cumpre o saneamento ou a investigação, e eles não podem mais coletar o leite dela. Tá. A tela agroindústria vai ter só o nome das pessoas, a gente pediu para que os e-mails já fiquem informados do lado, tá? São coisas que a TI está arrumando para facilitar a vida das UVLs. Então, a Alexandra não cumpriu, vou ver para quem a Alexandra entrega para o laticínio da Cacá, e eu vou lá, abro a agroindústria, laticínios da Cacá, e quem é o usuário, quem é o inspetor, eu mando um e-mail para eles para deixar isso comunicado. De forma... E para o inspetor sempre, né, em cópia, porque daí o inspetor vai cobrar. Realmente, você não pegou mais leite da Alexandra e tal. Esses dias a gente fez aí, teve uma regional que fez, o produtor ficou louco da vida. Mas é uma maneira de fazer eles, né, foi avisado, ficaram 2 meses avisando, e daí quando o laticínio disse que não ia mais pegar leite, ele enlouqueceu e já fez o exame. A outra pergunta, o laticínio não é penalizado por recolher leite de produtor irregular? Sim, ele é penalizado. A portaria está aí para isso, tá? Ele pode ser advertido e depois multado por ter por descumprir a portaria estadual. O CIF pode ser multado por descumprir a portaria estadual? Pode. Tá? O pessoal da Inspeção Federal, eles vão fazer uma RNC, que eles descumpriram a portaria estadual, mas a SIDASC pode multar a indústria por desrespeitar a legislação estadual. A gente não faz a inspeção lá dentro, mas eles estão dentro do território de Santa Catarina, então a gente faz a notificação à agroindústria, e não ao serviço de inspeção. Se o produtor faz o exame por conta dele ou por conta do laticínio, isso é uma, como é que eu vou dizer? É um acordo entre o produtor e entre o laticínio. Tá? Se você tem, ele está com uma suspeita, ele tem 60 dias para fazer o exame, o laticínio vai fazer lá para ele só daqui a 90, a responsabilidade é dele de fazer até 60. Mas o laticínio em setembro vai fazer de graça. Desculpe, ele tem que cumprir em 60 dias fazer o exame. Tá? Daí ele acorda com o laticínio de fazer antes e tal, mas assim, se ele vai pagar, o laticínio vai pagar, a gente não tem responsabilidade de decidir. A finalidade da unidade de exploração é produção de leite, tá? Produção de leite é produção de leite comercial. Leia-se, né? Produção de leite comercial. A seleção dos municípios... Nossa, eu nem falei da seleção dos municípios. Eu vou continuar a apresentação porque tem pergunta que está para frente, tá, pessoal? Senão a gente não vai andar aqui. O exame de tuberculose, então, eles vão ter que fazer exame de todo mundo, né, acima de 42 dias, e a gente pediu para a TI já fazer uma identificação automática no CIGEM, que no momento que você salva o exame que foi feito de todos os animais acima de 42 dias, né, no momento que o habilitado finaliza,
o CIGEM vai verificar se todos os brincos acima de 40 dias possuem o exame de tuberculose. Se sim, ele vai colocar que é um exame de rebanho baixo e ele vai incluir a característica 206 na propriedade automaticamente. Então, depois que o CIGEM começar a rodar dessa forma, os produtores que cumprirem já vão estar sendo identificados no CIGEM automaticamente. E antes disso, só que eles conseguem fazer essa mudança só para frente, eles não conseguem fazer isso do que já foi. Então, o que já foi, a UVL pode incluir manualmente a característica 206 nas propriedades que pedirem para considerar os exames realizados, esse ano, agora no começo do ano, ou o ano passado, ou até 2009, mas a gente não vai ficar abrindo tanto, né? Mas assim, o ano passado eu deu uma suspeita no frigorífico, eu fiz exame de tudo, e deu negativo. Então tá, então você pega a data do exame, com o inventário daquela data, tá igual a da certificação, né? Cada crachá, todos possuem o exame, e você coloca a característica 206 ali na propriedade. E essa característica, ela já é automática, no momento que tu coloca ela, insere a característica ali na propriedade, ela já vai ter uma validade de 3 anos. Só que, claro, hoje é dia 3 de março, o cara fez lá no dia 1º de outubro, eu vou inserir a característica, vou clicar em cima da data e vou selecionar 1º de outubro, a data do que foi feito o exame dele, e daí eu salvo e ele vai ser válido. Ele vai ficar mostrando lá para o laticínio que ele cumpriu essa parte da tuberculose até o dia 1º de outubro de 2023. Ele fez em 2020, né? Então, isso vocês podem fazer manualmente para os laticínios que pedirem. Eu não falei ainda para os laticínios que eles poderiam pedir para vocês, porque o CIGEM ainda não nos fez uns benefícios ali na pesquisa de atestado para facilitar a vida de quem vai incluir essa característica. Mas isso vai acontecer em algumas UVLs de ter que colocar característica para quem já fez. Propriedades que são certificadas, também a gente pediu para a TI colocar a característica automaticamente, tá? Porque elas já cumpriram isso e muito mais do que isso. Certo? Então, a definição dos municípios, que seria a próxima pergunta ali do chat, como que a gente definiu? A gente pegou pelo número de propriedades e número de animais, número de médicos veterinários que têm OVL de relacionamento nesse município, e o número de propriedades certificadas livre. Por exemplo, tem município ali que tem 250 propriedades, mas tem 80 que são certificadas livre. Então, nós já cumprimos uma boa quantidade. Então, a gente avaliou de várias formas, só que a maneira mais fácil, não é o serviço oficial que vai fazer o exame, só que vai começar a fazer o exame vai ser feito como se fosse uma perna da certificação. O produtor vai ter que dar baixa de morte antes do que já morreu, porque senão o sistema não vai entender que aquele bicho não está ali, que aquilo é um exame de rebanho. Eles vão ter que arrumar o cadastro de brinco para fazer esse exame. Então, isso vai dar trabalho para a UVL, e a gente vai aparecer focos, e eles vão, né, e vocês vão ter essa demanda. Então, a gente, regionais que tem, por exemplo, Concórdia, né? Eu coloquei Concórdia para pegar no pé da Grazi aqui. Concórdia é uma coisa bem fácil, são 811. Como é que distribui 811 propriedades fazendo exame de tuberculose em 35 mil animais? Em que período? Então, a gente jogou para um ano inteiro. Concórdia é o outlier do cadastro, sabe? As propriedades têm, os municípios, eu acho que estão no máximo 300 produtores, e Concórdia está em 800. É a mais concorrida. Então, a gente separou ela aqui em vários semestres, e essa aqui tem 100 municípios, só que a gente colocou em um. Mas Alto Bela Vista, a gente vai precisar que seja mais que um semestre, daí vocês vão entrar em contato, a gente pega e joga para 2, mas que isso seja feito essa semana. A Arabutã, 222, a gente jogou ao longo de 2 anos. Tá? Aqui,
Todas essas, 100. É porque Concórdia, ela tem muita propriedade, então não adianta eu pegar 100 em Arvoredo e colocar 50 por semestre, tá? Tem bastante veterinário habilitado, tem bastante propriedade certificada aqui, então o negócio já está bombando. E tem tem regiões que os laticínios já estão fazendo esses exames do ano passado, começo do ano, já deu um boom de exames, então já tem muita propriedade que está dessas aqui, já tem muita propriedade que já cumpriu. Daí, o que eu pedi para vocês fazerem no e-mail enviado hoje de manhã? Concórdia. Concórdia vai estar dividida em cinco fases, né? 5 semestres. O que a gente fez com o primeiro ano? A gente estendeu, em vez de fazer um semestre, a gente já está em março, a gente estendeu para o ano inteiro, tá? Devido à pandemia, tá? A gente a maioria dos produtores são idosos, a gente não está podendo ir nas propriedades, eles, né? E os habilitados também estão com essa restrição de trânsito, de ficar tendo contato com vários produtores. Então, a gente estendeu para esse primeiro ano, vai ser mais light, vamos dizer assim, né, vai dar mais tempo, e os outros semestres, eles vão ficar mais volumosos. Então, o que a Concórdia vai fazer? Por exemplo, se tivesse dividido em 4, tá? Eu não consegui um círculo dividido em 5, Concórdia vai escolher que no primeiro semestre eu vou escolher a localidade aqui, Parque de Exposições, Guilherme Reit e Nova Brasília, para fazer. No segundo ano eu vou escolher Santa Rita, Cristal, Imperial, Nações. Então, escolher as localidades, principalmente linhas com a mesma localidade geográfica, porque é ali que vai dar o trabalho daquele semestre, vocês vão trabalhando mais naquelas linhas. Não dá um foco aqui, um foco lá, claro que pode acontecer, né, mas pelo menos vocês focam naquele semestre o trabalho mais em algumas linhas e em outras, para não ficar fazendo zigue-zague no município em durante o semestre todo. Das perguntas do chat. Habilitados que estão solicitando inventários dos produtores para realizar os exames nos animais da propriedade. A gente não pode entregar, tá? Isso já foi uma briga, entre aspas, minha com o Fábio, que, mas é só inventário, não pode, tá? O produtor, ele pode solicitar, mesmo o habilitado que está certificando uma propriedade, ele não poderia receber. Só o produtor que pode ter o acesso ao inventário. E a gente sempre fala para os habilitados, né? Quando eles te ligarem para fazer exame, peça para ele ter o inventário atualizado em mãos. Não sei se uma solicitação do produtor por WhatsApp ou e-mail serve, não sei. Eu vou ficar com essa tua pergunta aqui para depois, tá? Porque eu não sei se pode ter um pedido único, assim. Um pedido por e-mail, que não seja ele pessoalmente, para entregar o inventário. A planilha que eu mandei, ela não está bloqueada a coluna C. Daí tem um colega dizendo que não consegue cadastrar na coluna C, mas ela está para todos da DSA, todos os veterinários DSA. Agora eu não sei, Fabrício, se não é veterinário e inspeção, não está na lista do drive do DSA. Talvez seja isso. Porque a planilha, ela está no drive DSA, tá? Ela dá acesso a 182 veterinários. Agora eu não tenho certeza se os veterinários da inspeção estão entre esses 182. Tá, mas aí eu vejo na sequência também. Tá. Os produtores, eles têm que fazer o exame a cada 3 anos, e eles vão fazer, eles podem fazer a qualquer momento, porém eles não podem ultrapassar. Alto Bela Vista não pode fazer depois de junho de 2023, tá? Quem que vai obrigar o produtor ou fazer organizar os produtores para isso? Os laticínios, tá?
como que o produtor vai ficar sabendo? Vai estar no site da Cidasc, que a gente vai anunciar, a gente vai mandar nos e-mails para vocês, para o Sindleite, para a inspeção, a gente vai fazer toda essa informação para os escritórios de quais os municípios que vão ter que fazer o exame nessas datas aqui. Essa planilha vai ficar toda disponível. Mas o laticínio é o responsável por ficar, Alexandra, tu tinha que ter feito o exame em 2021, agora a gente está em janeiro de 2022, eu não posso mais pegar leite de você. O laticínio que tem que ter esse controle, e a gente, claro, é a nossa maneira de fiscalizar ali na UVL, de fiscalizar. A gente, agora, o meu município todo tinha que ter feito, daí você vai lá, puxa, quais são os produtores que entregam leite do seu laticínio, que não tem o exame de tuberculose. Esse. Daí você avisa, né, também, notifica o laticínio, e o produtor, ele vai ter que fazer o exame. Certo? Senão ele não pega mais leite. Essa foi a... Se o produtor é o dono e único fornecedor do SIM, como funciona? Ele vai ter o cadastro na tela agroindústria, e vai ter o cadastro na Rotas, e o seu único produtor é a propriedade dele mesmo. É assim que vai funcionar com as queijarias, do queijo serrano, com os coque case, com o queijo diamante, sabe? Então, eu tenho a minha propriedade, a minha queijaria, eu tenho sim, eu vou estar cadastradinho ali, tanto na tela agroindústria como na tela Rotas, e eu vou cumprir a portaria. Qual o procedimento quando o produtor muda de laticínio? O laticínio velho vai excluir ele da tela Rotas, e o laticínio novo vai incluir ele na tela de Rotas. O velho não precisa fazer nada. Tá? A tela Rotas é de responsabilidade dos laticínios. O que a gente vai fazer como inspeção é fiscalizar e também cobrar da inspeção municipal e da inspeção federal. Xanda, tua tela Rotas está bombando aqui de pergunta. Então, o que acontece com a tela Rotas? Se você colocar Alexandra vinculada ao laticínio da Cacá na tela Rotas, e agora você quer excluir, o Antônio não faz mais parte dos produtores de rebanho de leite, porque ele resolveu morar em Paris. Então, quando ela for lá na cidade para excluir o Antônio dos produtores daquele rebanho, o sistema vai dar fazer uma crítica dizendo que esse rebanho, essa propriedade, esses produtores estão vinculados a um outro cadastro. Então, tem que ir na tela Rotas, tem que excluir a propriedade da Alexandra do laticínio Cacá, alterar o app, atualizar o app, como tem que ser, e depois voltar na tela Rotas e incluir a Alexandra no laticínio Cacá novamente. Tá? Isso, eu fiz a crítica para a TI lá, que vai gerar 3 trabalhos em vez de 1, mas como é que a Joana falou? Ela me deu nos dedos. Ela é para manter a sanidade do sistema, porque o sistema está mantendo a integridade do sistema. Então, se aquele cadastro já está vinculado ao outro, não tem como você mexer aqui e o outro fica lá. Então, você tem que desvincula ali, mexe em tudo e atualiza. Ele não consegue fazer, infelizmente, ele não consegue fazer isso automático. Tá? Então, vai continuar sendo assim. Tá, eu acho que se vocês estão com o pessoal está reclamando que não consegue inserir nada na letra C. Eu acho que se vocês estiverem com o e-mail DSA, como eu tenho pncbt@cidasc, ele não me dá acesso a nada, eu tenho que entrar com o cadiniz@cidasc para ter acesso às coisas, entendeu? Então, o e-mail DSA não dá acesso a nada, tem que entrar como Graziela Pagani, tem que entrar como Fabrício Conchon, tem que entrar como Alexandra Olmos, para ter o acesso. Se não for a falta dos nomes do pessoal da inspeção ali, entendeu? Tem que, Rio do Sul, tem que entrar como César Macedo, entendeu? Então, a gente tenta, se vocês quiserem tentar alguma coisa até o final do dia, vocês me falem aqui, senão eu faço na sequência.
Então, o artigo 6º, então, são as responsabilidades dos produtores, e o artigo 7º, responsabilidade do estabelecimento sobre serviço de inspeção oficial, fazer constar nos programas de autocontrole as exigências dessa portaria. Então, aí que a inspeção vai cair em cima, vai conseguir cobrar dos laticínios que eles tenham que ele não vai pegar leite de um produtor que está descumprindo, que ele vai ter que colher uma amostra de leite uma vez por ano para a brucelose. E a Xanda, se quiser abrir o áudio e explicar um pouquinho, mas é essa a forma que a gente vai fazer eles cumprirem. E no parágrafo único desse artigo, os estabelecimentos eles vão ter acesso a um relatório específico no sistema informatizado da SIDASC, que daí eles vão ver quem está cumprindo, quem não está cumprindo, eles vão conseguir ter uma visão geral dos produtores dele. Aonde isso? No BI. O BI hoje, ele está atualmente de acesso só do Serviço Veterinário Oficial, está sendo implantada uma ferramenta para que o laticínio tenha acesso ao BI, e eu já vou mostrar quem é esse cara. bi.cidasc.sc.gov.br. Todo serviço oficial tem acesso entrando com o login e a senha do SIGEM, tá? Então, isso é a minha visualização, acho que de todo veterinário oficial visualiza todos os painéis. Vocês estão vendo? E aqui, daí, painéis do grupo de médicos veterinários, rotas de transporte, tá? Não está escrito nada de leite, porque o nome da tela é rotas de transporte. Como que funciona o BI? O BI, ele nada mais é que painéis que a gente pediu para o DEU de montar painel, gráfico, tabelas de Excel, que ele exporta as informações do SIGEM toda noite à meia-noite. Tá? Então, se eu fizer uma alteração no SIGEM hoje e abrir o BI agora, eu não vou conseguir ver nada de diferente. Eu só vou conseguir ver isso amanhã, né? Ou meia-noite e meia. Só vou conseguir ver isso na virada do dia. Então, ele está sempre atualizado conforme o dia anterior. Então, a gente tem hoje no cadastro de rotas 21.864 fornecedores de leite cadastrados. Essa primeira telinha aqui, ó, cadastro de rotas de transporte. Essa primeira telinha é a que eu mais uso para essa verificação dos laticínios. Então, a gente tem aqui quantidade de fornecedores com vigilância para tuberculose. Então, dos 21 mil, né, 21,9 mil aqui, a gente tem 100% que não cumpriu tuberculose, porque a gente ainda não está colocando a característica no SIGEM. Aqui, ó, quantidade de fornecedores com restrição por colheita ou falha no saneamento. A gente tem... Sim. A gente tem 3 fornecedores que não estão cumprindo e que a UVL colocou aqui que ele não estava cumprindo e avisou o laticínio lá para não pegar mais leite dele. Daí eles têm aqui. Não é propriedade livre, está com restrição de colheita? Sim. Daí o laticínio consegue ver por aqui. Quantidade de propriedades livre. Isso aqui é só um adendo, uma informação, não é obrigatória certificar como propriedade livre a portaria, mas a gente quis colocar aqui para os laticínios ver, não, mas é uma propriedade livre, então ele cumpre, essa parte da tuberculose ele já cumpre. Então, e eles também conseguem ver, por exemplo, esses dias eu estava mostrando o BI para um laticínio de inspeção federal, das 1.200 propriedades livres, 250 eram produtores deles, tipo, praticamente 20% das propriedades livres do estado são deles, assim, então, e era, acho que 25% dos produtores deles certificados já. Então, aqui a gente tem todas as propriedades livres, vocês conseguem pesquisar isso por vários aspectos, tá? Por exemplo, aí no filtro, você pode, eu sou da inspeção estadual e eu quero fazer
A fiscalização do laticínio, fala algum aí, Alexandre? 121, Bela Vita. Eu não consigo ler daqui, mas se tu disser os nomes, o primeiro nosso eu já... Lazzaroli. Pode ser. Bela Vita, achei. Aqui é ruim de achar como eu estou fazendo a pesquisa, mas vocês podem pesquisar por aqui, ó. Mais opções. Daí tem um pesquisar aqui. Daí ele demora para abrir uma telinha. Enfim, mas eu já achei ele aqui. Então, eu selecionei o Bela Vita, eu clico de novo na flechinha para conseguir ver a tela toda. Então, o Bela Vita, ele tem 18 rotas de transporte, 237 fornecedores. Daí você consegue verificar aqui quantos fizeram a vigilância, quantos têm restrição de colheita, quantos são propriedade livre. Aqui no cantinho tem mais opções, tem 3 pontinhos, e você pode exportar dados. E ele vai te dar uma tabela em Excel com todos esses dados. Ah, o laticínio Bela Vita te pediu, né, pediu para inspeção ali, como que está a situação dos produtores dele, que eles não estão vendo ainda, não estão conseguindo acesso ao BI. Eles que lançaram esses dados no Rotas, daí você pode imprimir, mandar o Excel para eles, não tem problema. Isso aqui é tudo informação que é aberta para eles por laticínio, para o RT e para os usuários do laticínio. Qual é o problema do laticínio Bela Vita não conseguir acessar hoje essa tela? O BI, ele tem um filtro, o SVO, ele vai ver esse painel. Tá? Os agrônomos vão ver outros painéis. Tá? Os veterinários vão ver esse painel, os agrônomos vão ver outro. O RT do Bela Vita, ele vai ter, se eu der acesso a esse painel, ele vai ver tudo de todos os laticínios. A gente não conseguiu filtrar ainda por usuário as informações só do Bela Vita. Tá? Esse é o problema que a gente tem no BI hoje, que eles estão fazendo outra ferramenta para filtrar ali. Então, por isso que eles não conseguem ter acesso a esse painel que foi feito para eles, praticamente para eles, para a gente conseguir mexer na portaria. Então, a gente consegue ter acesso, eu já mandei para alguns laticínios que me pediram, mas essa fiscalização aqui, ela ainda não é necessária nesse momento atual hoje. O que é necessário mais hoje? Cadastro. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, o Bela Vita tem esse problema, tá, Xanda? Se tu quiser falar, que o produtor não aparece aqui. Ah, tá, eu ia dizer, eu não enxergo o que está escrito, mas ele é um dos estabelecimentos que ainda não selecionou o EP, é isso, né? Isso. No cadastro. Isso. A gente tem hoje ali o número inicial até que tu deu, que são 69, e a gente já está em 56 estabelecimentos só que recebem leite, tá? Fechou um monte, tem vários suspensos, então a gente está mais enxuto. E desses 56, 20 ainda tem pendência da seleção das UEPs, alguns para todas as rotas cadastradas, outros para algumas rotas eles já selecionaram e para outras não. Então, é outro ponto que com o pessoal da inspeção a gente vai ter que dar mais um prazo, porque o prazo já foi 15 de dezembro para eles fazerem essa seleção, e daí agora a gente vai ter que fazer a advertência e começar a multar quem não atualizar, né? Porque já passou o que era previsto inicialmente. Mas sim, né, quem já selecionou a UEP aqui, quando abre o BI, já vai aparecer o produtor que está dentro daquela rota, né? Nossa, o Bela Vita tá todo, Xana. Sim, ele não fez nenhum. Tá, vamos mostrar um bonitinho, então. Tá, eu vou achar um aqui que daí eu já te digo que tá certo, peraí. Chalé do Mel tá certo. O Cacá, Oi. a Maria Esther aqui na outra sala, ela perguntou se tem como tirar o relatório por município. É possível? Tem. Você Tem. conseguiria mostrar para eles como faz? Sim. Daí aqui a gente tem, por exemplo, claro, um relatório regional. Quem perguntou é de qual regional, gente? A Maria Esther, né? Isso, Maria Esther, Chapecó. Então, a princípio, o Cacau Papenborg tá ok na seleção de UEP. tá. Então, aqui, ó, por regional, eu posso selecionar aqui por regional, por mesorregião, por município e por tipo de inspeção.
Daí, por exemplo, por regional, né? Eu tenho 4.000, na regional de Chapecó, tem 4.000 fornecedores. Daí você consegue ter, até aqui no final da planilha, vocês conseguem ter o número de fêmeas nessas propriedades, tá? 260.000 fêmeas, e o número de fêmeas estimado em lactação. O que acontece? A gente pegou, aqui é uma continha que o BI faz, de pegar o número de fêmeas acima de 24 meses, que está nesse código oficial, e colocar 80% delas como provavelmente em lactação. Tá? É só para a gente ter mais ou menos uma ideia, e daí ao longo do tempo, o pessoal da inspeção, né, o pessoal do laticínio vai vendo se isso está batendo ou não, que a gente pode até mudar a programação ali, né, a conta, o cálculo. Mas a gente queria saber, porque, claro, pode ter gado de corte aqui nessas propriedades, que está contando essas fêmeas também, mas a gente tem uma ideia aproximada do que está tendo. E a gente tem, né, os 25% do rebanho bovino de fêmeas está em 10% das propriedades com bovino em Santa Catarina. Então, a gente tem algumas estatísticas boas para fazer. E a gente tem alguma coisa boa para fiscalizar aqui também. Por exemplo, essa propriedade, ela tem 0 fêmeas. Então, tem alguma coisa errada com o cadastro dela. Ou foi cadastrado, o produtor tinha 2 propriedades e cadastrado a propriedade errada, e não a propriedade que está, o tanque do leite, tá? Isso é uma dificuldade também. O laticínio mandou, Alexandra, código oficial tal, ou Alexandra, CPF tal. Daí, quando eu fui jogar no sistema, Alexandra, com aquele CPF, ela possui 2 propriedades em Florianópolis. Então, a gente não sabia, mas qual delas está o tanque de leite? A gente sempre cadastra na tela rotas o tanque de leite, porque é do tanque de leite, com o código oficial do tanque da onde está o tanque de leite, que o laticínio vai mandar a amostra para o laboratório, e o laboratório vai me devolver o resultado daquela amostra com o código oficial, e eu vou dizer que ela cumpriu essa etapa da portaria. Então, se vocês cadastrarem, né, vocês, os laticínios, se a orientação for cadastrar, qualquer uma delas, vai ter rebanho que não vai ter, que às vezes vai até ter feito o leite lá, mas não vai estar no rotas e não vai aparecer ali. Certo? Então, isso aqui é uma coisa boa para fiscalizar, o que tem em 0, sabe? Tanto a inspeção como a UVL. Mas tem um monte de produtor que tem 0 animais, para ver se esse cadastro está certo, ou o cara já nem mais entrega leite, e ainda continua o cadastro ali. Para filtrar do Chapecó, a gente pode filtrar aqui o município, Esther. Daí aqui tem todos os municípios de Chapecó que você pode filtrar. Pinhalzinho. Então, das 98 propriedades em Chapecó, 65 são Pinhalzinho. Isso? Não. 65 propriedades livres, dá 163 de Pinhalzinho, desculpa. E aqui no fim a gente tem o... Desculpa aí, pessoal. Não precisa até o fim para tu ver o total. O total está fixo aqui. A gente tem cerca de 6.600 animais em lactação no município, 12.000 nas propriedades, 12.000 fêmeas. Aqui vocês podem selecionar o pessoal da inspeção, né? Bem, eu já selecionei antes. Aqui. Daí, se eu não quero mais esse município, eu apago. Vocês têm que cuidar, se vocês estão verificando várias coisas, se tu não tá... aqui tem uma borrachinha aqui em cima para apagar o filtro, tá? Se você não filtrou uma coisa, depois tu vai puxar outra e vai dar um dado errado, certo?
Daí, além disso, vocês têm fornecedores no mapa, aqui, quantidade de fornecedores por município, Concórdia, Itapiranga, Palmitos, e daí depois que começa os outros com 300, que eu falei que Concórdia era um outlier. E daí tem municípios que não tem nada, ou que tem apenas uma, tal. Daí até com algumas regionais eu conversei, e realmente tem municípios que são municípios industriais, tal, e não tem... Mirim Doce tem pouquinho. Se você colocar o cursor em cima dele, ele vai ter. Não se preocupem com essa tela. Tudo que vocês fizerem aqui, meu Deus, eu baguncei alguma coisa. Isso aqui é só visualização. Você não consegue mudar nenhum dado aqui, tá? Então, se você achar que deletou um produtor, vocês não conseguem deletar nada aqui no BI. Você só consegue visualizar. E daí aqui no filtro também. Esse mapa, eu não acho muito bom, que ele é de bolinha, assim, mas você consegue ver produtores de uma indústria, por exemplo. Laticínios áureos, onde que ele pega, daí cada cor é um município. Então você apaga e vê os municípios de Joaçaba. Tá? Isso aqui é legal para vocês fazerem algum print, fazer alguma apresentação, ó, você consegue mostrar o volume de fornecedores de leite, número de propriedades certificadas que tem em cada região e tal. Daí, às vezes, tem muito prefeito que fala, não, porque eu tenho 1.200 produtores de leite, não tem nenhum município de Santa Catarina com 1.200 produtores de leite, não comerciais e não cadastrados aqui. Então, por isso que as UVLs precisam estar atentas para ver se esse cadastro está correto, a inspeção tem que estar atenta, vendo, ele está emitindo nota para 500 fornecedores, tem 200 no cadastro, né? Então, ficar sempre nas verificações, né, da fiscalização, da inspeção, ter esse feedback aí, para ver se está tudo tranquilo. Estou lendo as perguntas do chat, tá, pessoal? O número de propriedades que está na planilha do sorteio são apenas as de leite, tá? Só as propriedades de leite devem cumprir a portaria 44 e só elas que estão no sorteio. Então, Xaxim, onde eu trabalhava, tem 1.200 produtores de leite. Não tem. Pelo menos cadastrado, ou os laticínios cadastrados nas rotas não tem, certo? Sim, sairá uma IS e um POP com todas essas orientações. Os produtores, tem uma coisa que a gente fez, uma regra do Rotas. Se eu sou uma produtora independente, eu quero entregar para a Alexandra dessa semana e eu quero entregar para o Márcio na semana que vem, para a Graziela na outra semana. Então, a Alexandra vai me cadastrar, a Alexandra vai ter que emitir nota da Karina? Sim, ela me cadastra ali nas rotas. Mas o Márcio, no outro dia, vai entregar para a Karina, ele me cadastra a Karina no rotas. Eu posso estar cadastrada em várias rotas, tá? Uma não bloqueia a outra. Isso a gente fez também para evitar que, eu troquei, eu deixei de entregar para a Alexandra para entregar para o Márcio, só que a Alexandra não me tirou da rota dela, e o Márcio não consegue me colocar na rota dele. Então, o produtor ele pode estar na rota de vários laticínios, tá? Só que o laticínio que tem aquele produtor na rota, ele é responsável, porque aquele produtor está cumprindo o plano de controle de qualidade da matéria-prima. Então, eles não vão querer deixar a produtora ali aleatória, tá? Esqueci e vai deixar. A inspeção vai ficar sempre olhando isso, fazendo esse pente fino para ver se todos estão cumprindo. Tá, a Mônica só citou porque tem a Casa do Mel aqui, é porque a tela rotas é mel e leite, né, inspeção, por isso que vai aparecer uns melzinhos ali. Um exemplo aqui, tenho 65 propriedades para um município. Como fica essa escolha das localidades? Eu já mostrei ali, não sei se
se quem me perguntou está nessa sala, eu mostrei ali como você seleciona da maneira que vai fiscalizar melhor. Eu vou selecionar 13, então eu vou pegar o norte, o norte e o leste nesse primeiro momento, e daí ano que vem eu vou cuidar lá do sul. Então, não é por laticínio, não precisa se preocupar com laticínio. Acho que a UVL tem que se preocupar com o trabalho dela, com o deslocamento dela para essas localidades, para ver a questão de foco, de brinco, de como que você vai manejar isso. A definição dos municípios eu também fiz pelas UVLs, tá, pessoal? Então, aqui, ó, Grão-Pará, né, tem 150 propriedades, a gente dividiu em 3, só que os outros municípios que estavam nessa UVL, eu não coloquei nos mesmos semestres, quer dizer, alguns ainda intercalam, né, mas provavelmente eu peguei Gravatal, Grão-Pará e alguma outra que ficou para cá, assim, entendeu? Então, é isso que a gente foi selecionando. Xanda, alguma coisa dessa planilha? Não, na verdade, não. Tá. Ela tá meio... É ruim de visualizar aqui, mas todos vocês têm acesso. Eu acredito que até o Márcio Ferreira tem acesso, porque eu pedi o acesso para a oficial federal. Mas vocês podem acessar com o login do CIGEM. Certo? Pessoal, são quase 3 horas, vamos dar um tempinho e eu volto para a apresentação. Ela é curtinha agora, mas eu acho que vocês precisam de uma água.